Vamos falar agora sobre o livro Depois daquela Noite, que é lançamento do mês de... Lançou no final do mês de agosto, se eu não tô enganada, tá? Então ele lançou faz aí ter seus 2 mesezinhos, mais ou menos. Faz parte de uma coleção da autora que segue o mesmo investigador. Sabe aquelas... Isso é muito comum em livro de suspense policial, de thriller, né? Livro assim nessa temática. Normalmente os autores lançam assim vários, né, que são histórias diferentes, mas tem sempre tipo o mesmo investigador. Esse segue a mesma linha, só que eu não li outros livros da autora. Esse é meu primeiro contato com a autora. E eu tava curiosa porque eu já falei pra vocês que eu sou uma pessoa que gosta de ler coisa leve, né? Tipo tripas, sangue, crimes, cabeças decepadas. Então assim, eu gosto de coisa leve. Então, essa autora, a Karen Slaughter, mas eu vou chamar ela de Karen Slaughter, tá? Essa autora ela é conhecida, ela ficou mais conhecida por outros 2 livros dela, aqui no Brasil, que eu acho que foram os mais vendidos, que foi Flores Partidas e A Boa Filha. E pelo menos a minha irmã leu o Flores Partidas e ela falou que é bem pesado, assim, tem uma temática pesada, tem cenas descritivas. Então, eu fui preparada para ler um livro. É um livro de entretenimento, tá bom, gente? Não é true crime, não é nada. É diversão. Aquela diversão peculiar pra gente que gosta de crime. É como se fosse assistir uma série da Netflix. Eu vou pegar aqui uma série de investigação policial. É isso. Esse livro tem o objetivo de entreter, tá? Mas traz alguns pontos aqui de reflexão social, que é o que a gente vai falar também agora nessa nossa resenha ao vivo. Então eu fui preparada para encontrar cenas assim mais explícitas, assim, eu já fui achando que ia ter uma carnificina, sabe? Que ia ser tipo o massacre da Serra Elétrica, sabe? Eu fui com esse pensamento de que tinham cenas assim de violência extrema e bem gráfica, mas não tem. Tá? Não tem. Eu não sei se os anteriores tinha mesmo, ou se as pessoas. Porque depende muito do leitor, né? Eu sou uma leitora que não tem gatilho com nada relacionado a crime, assim. Eu vou super de boa, eu gosto, sabe, desse conteúdo. Então, eu não sou uma referência. Eu sei que tem gente mais sensível que não gosta desses trechos. Então, assim, eu não sou a melhor referência de todas, tá? Mas eu esperava encontrar algo mais assim. E aqui não tem, tá? Mesmo para pessoas mais sensíveis. O que vai ter aqui são gatilhos de estupro, tá? Vai ter gatilhos dessa. Porque vai ter bastante ocasiões que a autora vai fazer esse diálogo ali na narrativa da questão da mulher na sociedade, sabe? E essa submissão que, né, como o estupro não é sobre sexo, não é sobre intimidade, mas é sobre poder, né? Então ela vai ter essas reflexões, vai ter frases assim que a gente fica até meio mexido, assim, de ler, sabe? Mas não tem cenas explícitas, tá? Então vocês não vão encontrar cenas de descrições de estupro, tá? Vai ser falado por cima para que você tenha um contexto do que aconteceu, mas não vai ter detalhamento, tá? Então eu sei que para algumas pessoas isso é bastante importante, então aqui eu não sei se isso tinha nos outros livros dela, porque eu não li os outros, mas nesse não tem, tá? As cenas, elas são mais superficiais, digamos assim, sabe? É como se fosse um filme mesmo. Você vê ali e daqui a pouco interrompe a cena, sabe? É nessa pegada. Aqui, ó, eu vou partir lendo aqui do meu roteiro, tá, gente? Pra não perder um pedacinho, que depois as partes que a gente vai fazer reflexões vão ser dos cortes que eu anotei, ó. Iniciamos com a leitura de uma mensagem enviada para uma das vítimas. Eu li isso numa live outro dia, eu li, até agora de pouco eu comentei sobre isso, porque a gente começa o livro aqui, e a gente tem a primeira troca de mensagens. O começo da história é essa troca de mensagens, né? E aí começa o prólogo, tá vendo? Mas aí essa primeira página são trocas de mensagem. E a gente começa assim, ó. Bom dia, Dani. Gostei muito daquela noite. Não é sempre que fico com alguém inteligente além de linda. Combinação rara. A Dani, a pessoa que recebeu a mensagem, a mulher, manda vários pontinhos de interrogação. Aí a pessoa, o stalker, fala: Estou com os contatos da campanha da Snoopy e ainda tenho, se tiver interesse de ser voluntária. Aí ele mostra que conhece ela, né? E ela fala: Quem é?
Aí ele manda, engraçadinha, sei que estão procurando gente pra panfletar, você ainda quer ajuda? Posso te pegar no caminho da sede da campanha se quiser. Desculpa, eu acho que você tá falando com a pessoa errada. Você está no Juniper, não tá? O prédio de Belas Artes? Não, eu fui morar com meu namorado. Eu amo seu senso de humor, Dani. Quero muito passar mais tempo com você. Sei que você ama ver o parque do seu quarto de canto. Quem sabe você me apresenta ao Lorde Pantalona. Aí ela diz: Como você sabe o nome do meu gato? Aí ele diz: Eu sei tudo sobre você. Sério, a Jean que mandou você fazer isso? Você tá me assustando. Fico pensando naquela pinta na sua perna, em como quero beijá-la de novo. Quem caralho que tá falando? Quer mesmo saber? Não tem graça, diz logo quem é você, porra. Tem caneta e papel na gaveta aí do lado da sua cama. Faça uma lista de tudo que te deixa aterrorizada. Sou eu. Esse é o primeiro diálogo. Então a gente começa com essa possível vítima, que vai ser a primeira vítima. Tá, gente? Eu não vou dar spoiler, isso é o primeiro capítulo, tá? Só pra vocês entenderem como que vai funcionar. Essa é a primeira vítima. Né? Aí o que vai acontecer? A gente tem esse diálogo e a gente não sabe quem eles são. Daí pra cá, depois no prólogo, a gente conhece a Sarah, que é uma médica. Bem levinho, graças a Deus. E daí o que acontece? Vamos lá. Essas mensagens elas vão chegando no celular das vítimas, tá sempre sem identificação. Isso vai ser o modus operandi aqui desse stalker, desse psicopata. Todas as vítimas recebem mensagens e elas começam a perceber que estão sendo vigiadas até que acontece algo com elas, tá? E aí, a partir daí, vai desenrolando a cena com a Sarah, né? Que é uma médica que trabalha no pronto-socorro. Chega, logo nesse primeiro capítulo, a gente tem ela numa cena em que ela tá correndo porque acontece um acidente bem na frente da porta do hospital. Um carro caríssimo, chiquérrimo, bate na ambulância. E daí bate na ambulância meio devagar, todo mundo se assusta e vão lá socorrer. E quando eles abrem a porta do motorista, tem só uma mulher lá dentro, ela é jovem, tem acho que 19 ou 20 anos, ela é bem jovem, e é a Dani, essa mulher que recebeu essas primeiras mensagens aqui. A médica começa a socorrê-la, vê que ela tá com uma facada na costela, assim, né, embaixo aqui, e que ela tá muito confusa, que ela parece drogada, e ela começa, então, a tentar os primeiros procedimentos ali no desespero do pronto-socorro, ela tá muito ferida, e ela começa a fazer começa a tentar conversar com ela para que ela fique lúcida, e essa menina não tá conseguindo manter a lucidez, assim, ela tá indo e vindo, e ela fala pra Dani, ela olha nos olhos da médica e fala, ele me estuprou, pega ele, não deixa mais ele fazer isso com ninguém. E aí, ela entra numa parada cardíaca, a médica tenta fazer uma reanimação bem assim, essa parte é bem explicadinha, eu achei mais legal do que colocar as partes mais gráficas por exemplo, no ato criminoso. Tipo, em vez da autora colocar detalhar as cenas do estupro, por exemplo, ela detalha as cenas da Sarah tentando salvar a Dani, porque a Dani tá com uma ferida, ela não tá conseguindo ela manter o batimento cardíaco, então a Dani toma uma atitude extrema, ela enfia a mão pela ferida da lateral do corpo da Dani e começa a massagear o coração dela com a própria mão, sabe, assim, tentando fazer com que ela fique viva, porque eles não estavam conseguindo recuperar ela. Isso naquela correria de pronto-socorro, enquanto eles estão indo pra sala de cirurgia. Só que a Dani morre, gente. Ela morre ali já logo nesse começo. Ela não consegue salvar a Dani. E ela morre literalmente com a mão no coração dela. Então, a Sarah torna isso muito pessoal. Porque a menina pediu pra ela, era uma jovem, sabe, universitária, que ela tava bombeando o coração dela com a própria mão enquanto ela morria, por ter sido violentada e estuprada. Então ela leva isso muito, assim, pro particular. E ela jura ali que ela vai descobrir quem foi essa pessoa. E a Sarah tem também
os traumas dela. Sarah tem vários traumas, tem uma coisa também que aconteceu com a Sarah, que eu não vou contar, né, pra não perder totalmente né, a emoção da história, mas tem uma coisa que aconteceu com ela que a deixou muito marcada também. Então, isso para ela é muito particular. E aí, como ela foi, digamos que uma das únicas testemunhas ali no final, começa um processo de julgamento, porque existem pessoas que são um menino lá, um universitário, que era amigo da Dani, que é acusado, só que ele é o quê? Filho de gente rica. E ele é filho de um dos médicos que já também, que se formou, né, junto com a Sarah. Então, é um médico super fodão, cirurgião super renomado, e o filho dele que tá sendo acusado desse estupro da Dani. E esse médico já tinha rivalidade com a Sarah do passado, sabe? Hoje eles nem trabalham junto, eles não se viam há 15 anos, só que eles eram assim, eles tinham rivalidade na época que ela estudava, que ela ainda era residente. Então, ela vai ser uma testemunha e ela vai depor e falar tudo o que aconteceu. E tem toda essa cena dela testemunhando isso. E pra quem gosta dessas cenas de júri, eu gosto. Então eu achei super legal essa cena de júri, dela testemunhando, dela falando quais eram as evidências que ela tinha pra acusar tal, e tudo mais. Só que, como vocês já podem imaginar, né? Ele é filho, que é esse menino que tá sendo acusado, que é um jovem também de 19, 20 anos. Ele é filho de um renomado, né, cirurgião muito rico, então, obviamente, né, deram um jeito de o menino ser inocentado, né? E aí ela fica indignada, sabe? Mas ela não tem mais o que ela possa fazer, além de investigar por conta. Por quê? Porque em todo nesse meio tempo, isso foi 3 anos que se passaram. Se passa 3 anos da data que a Dani morre na mão dela até a data do julgamento final. Nesses 3 anos, ela acaba tendo um relacionamento com o investigador do caso, porque eles já se conheciam. Esse investigador também é o que tá em outros livros da autora, pelo que eu vi. Eles acabam tendo um relacionamento, eles se tornam namorados nesse meio tempo. E aí, como pra ela isso é muito pessoal, e aí tem o namorado dela que também ajuda ela, ela começa a investigar por conta, sabe? E aí, esse investigador, aí começa tem as outras pessoas, né? Tem, tipo, a parceira do investigador, que também quer descobrir, que entra lá, reabre o processo. Tem toda essa parte jurídica que eu não sou muito boa pra explicar, mas tem toda essa parte jurídica também, do porquê que reabre o processo, tal. E eles conseguem ter autorização pra voltar a investigar. Então, a Sarah, ela é médica, né? Ela vai fazendo por debaixo dos panos o que ela pode, porque ela começa a descobrir uns paralelos muito esquisitos com outras meninas que ela vê no noticiário. Aí eles vão meio que juntando as coisas. E aí começa essa investigação pra saber quem que é esse cara, né? Basicamente a história é sobre isso, né? Então ela vai buscando evidências aí e tem várias mulheres envolvidas, né? Tem a parceira do investigador, né? Que também é policial há mais de 20 anos. Tem a irmã dela na história também, que aparece. Tem várias outras personagens femininas que vão dialogando com os casos de abuso que as mulheres que vai acontecendo. Aí, o que eu achei legal é porque a autora sutilmente coloca muitos ganchos aqui de pontos que a gente pode discutir. Vamos lá, ó. Eu vou ler alguns para vocês e ir dando contexto do que eles são, para vocês entenderem onde eu quero chegar. Tem um momento ali no julgamento, é a promotoria, né? Que é o advogado de defesa do réu, que tá fazendo algumas perguntas e descredibilizando, né, a vítima. Sabe aquela coisa assim? Mas mas foi encontrado sêmen, mas quem que prova que não foi consensual? Vocês estão dizendo que foi estupro, mas não. Então, aquela coisa assim que o júri, né, normalmente vai fazer. O júri não, que normalmente a promotoria e a defesa vai ficar brigando, né? E aí tem uma fala que eu achei muito boa, que o promotor fala assim: se eu estiver investigando, quer dizer que a vítima faleceu. Então, não abordo o caso supondo que a vítima mentiu sobre ser assassinada. Aí, tipo, eu já tava indignada, porque tava lendo o advogado da defesa falar assim: não, mas e se ela estiver mentindo, entendeu? Só que o caso é que a mulher morreu, né? E aí ele pega e fala assim: mas se eu tô investigando é porque minha vítima foi assassinada, então eu não acho que ela mentiu sobre ser assassinada, porque ela foi assassinada. E aí você para e você fica assim:
Caralho, né? Tipo, olha o nível que chega pra tentar descredibilizar a vítima, né? De questionar se aquilo era real, sendo que a vítima, no caso, foi assassinada, né? Tipo, é o último estágio, ela foi assassinada. E ainda o advogado quer colocar em dúvida pro júri se ela não tava mentindo. Ela morreu. Aí a gente tem aqui um outro diálogo. É só um trechinho para vocês entenderem. A gente vai ter um núcleo de homens brancos, médicos, ricos, héteros, né? Aqueles, a elite, conversando em várias partes do livro, porque esses médicos estão transitando na história. Porque lembra que eu falei que o menino que está sendo acusado, ele é filho de um médico renomado? Então a gente vai ter esses núcleos de médicos conversando. E aí tem um momento que eles estão conversando e eles falam assim, um apresenta o outro, assim, e fala assim, esse coitado foi vítima do Me Too. É assim que ele apresenta. Ele foi vítima do Me Too. Sabe aquele movimento do Eu Também? Das mulheres denunciando os estupradores? Aí, olha só esse outro corte que interessante para vocês pensarem, ó. Um policial está conversando com uma mulher ali, com a investigadora, com o pessoal da investigação ali, no caso é uma mulher, aqui nessa fala. Ela fala assim, toda vez que uma mulher interage por um aparelho eletrônico, recebe uma foto de pau ou de mensagem bizarra. É difícil saber o que é uma ameaça real e o que é babaquice. Olha esse trecho. Nossa, me fez parar muito pra pensar, porque assim, às vezes a pessoa fala assim, você recebeu uma ameaça virtual, né? Por que você não denunciou? Por que você não fez um boletim de ocorrência? Porque, gente, real, para pra pensar. Toda vez é muito normal a gente receber foto de pau e mensagem bizarra. A gente nunca sabe. Imagina se a gente toda vez fosse denunciar. Se toda vez fosse ir no... Entendeu? É uma coisa que acaba, infelizmente, se tornando rotina. É rotineiro receber uma ameaça velada. Então, assim, por isso que a gente sempre diz, mas por que não foi? Mas e se a gente for toda hora, a gente também é descreditada. Porque você tá indo toda hora. Então, é super complexo, né? Então, a autora também põe isso. Aqui tem uma fala eu gosto de pôr esses cortes pra gente entender quem que é a autora. Eu acho que é a melhor forma da gente entender quem que tá escrevendo o livro, sabe? Então, quem que é a autora? Olha essa fala aqui. Tem um momento em que um desses médicos tá conversando com a personagem, a Sarah, a médica. Ele é ex dela. E aí, ele fala assim... o velho Apgar é o gatinho dela, ela tinha um gato que chamava Apgar. O velho Apgar teve sorte de ter ido embora na hora certa. Ultimamente, o mundo está desfavorável aos homens brancos, uma época infernal. O gato é branco, tá? Só dando esse contexto, era um gato branco. Era um gato macho branco. Aí ela responde pra ele... Controlar o corpo das mulheres junto com todo o governo federal e o judiciário não é o suficiente? Ele responde pra ela, vá, você sabe que a maré já virou faz tempo. Qualquer dia desses, todos nós vamos ser castrados, igual o pobre Apgar. Olha esse diálogo, eu achei esse diálogo muito inteligente, porque no contexto em que ele acontece, tipo, todos os médicos, as coisas que eles discutem, olha a concepção que ele tem, que as coisas mudaram, porque mudaram, de fato, hoje você vê mais mulheres lutando pelos direitos, mais mulheres falando, mais mulheres se unindo, mas em nenhum momento isso está nem de longe próximo de virar o jogo, digamos, entendeu? E aí, como ele fala que, olha, tá um passo da gente, pobre homem, ser castrado, sabe? Outra frase muito foda, ó. Fate é a investigadora, tá? Fate é a parceira do namorado dela que tá investigando o caso. Fate pensou novamente nos seus filhos. Em como a sua maior preocupação com Jeremy, o filho homem, era que ele se apaixonasse por uma garota que partisse o seu coração. E o seu maior medo com Emma, a filha mulher, era que ela se apaixonasse por um homem que quebrasse os seus ossos. E essa frase também é muito bem colocada no texto, porque ela começa a fazer a reflexão dela como mãe, observando os filhos,
Sabe, assim, essa reflexão, eu tenho 2 filhos, mas a preocupação com ambos é completamente diferente, porque a preocupação que ela tem pelo filho homem é de que uma garota parta seu coração, que ele seja feito de bobo, que ele se magoe, mas com a filha é que um cara, né, a mate, né? Então, assim, é uma diferença muito grande, tem um pouco dessa comparação da maternidade de homem para maternidade de mulher, maternidade de filho homem para filho mulher, sabe? E eu também achei bem legal ter isso no texto. Agora tem um comentário sobre vítimas de estupro, tá, gente? Pode ter gatilho, tá? Algumas mulheres optam pelo celibato. Outras transavam com qualquer coisa que se movesse. Algumas se esforçavam no sexo como se fosse um obstáculo a ser superado. Umas se resignavam a nunca se recuperar. Então, ela fala sobre as vítimas de estupro, né? As vítimas de violência física, principalmente, também violência emocional. E aí ela fala também sobre como as pessoas enxergam isso, porque aqui ela está falando sobre mulheres que têm diferentes formas de reagir, porque as mulheres, gente, cada uma reage ao estupro, à violência de uma forma. Não é padronizado como cada mulher vai se sentir em relação a isso. Eu já contei pra vocês que sim, eu já fui abusada sexualmente mais de uma vez, em momentos da minha vida diferente. Não tenho problemas hoje em falar sobre isso, e porque eu sou assim. E aí, você vai conhecer uma outra pessoa que não é assim, e você vai pensar assim, porra, mas será que a Andrea foi mesmo? Porque ela fala tão fácil sobre isso. Não deve ter sido tão forte. O dela não deve ter sido tão pesado. E isso está abordado no livro também. Porque ela vai falar aqui também, aqui a autora, ó. As pessoas tinham uma quantidade infinita de compaixão por mulheres que eram do tipo certo de vítima. Empáticas, estoicas, ligeiramente trágicas. Brit era furiosa demais, cruel demais. Então, assim, vítimas de estupro que não se tornam a preferência do que as pessoas querem ter como referência de vítima, normalmente também são descredibilizadas. E isso acontece entre as próprias mulheres também. É aí que eu falei que o livro também fala também sobre o reflexo do machismo, do patriarcado nas próprias mulheres e na reprodução disso. Então, existe uma vítima perfeita. A vítima perfeita de estupro é aquela que se engatilha com o assunto facilmente, é aquela que não consegue abordar o assunto, é aquela vítima que não consegue mais sentir desejo sexual, que se fecha. Ela é uma vítima perfeita, porque a sociedade vê ela como vítima, ela é heróica, ela sobreviveu, ela é uma sobrevivente. E a autora também fala sobre isso, o quanto algumas mulheres se sentem sobreviventes e outras não querem carregar isso. Elas não querem ser sobreviventes, elas só querem continuar sendo uma pessoa normal, sem nada, sem nenhum paralelo a nada, sabe? Ela não tem que carregar aquilo. E outras vão usar isso para serem mais fortes. E a gente tem que observar essas mulheres, porque nós, mulheres, também descredibilizamos essas mulheres que não são as vítimas perfeitas, né? As mulheres que são bravas e furiosas demais. Tem uma outra parte, deixa eu achar aqui, que ela fala sobre aquela parte também de como as vítimas, né, normalmente são tratadas, e aquela famosa frase, e pelo menos isso te deixou mais forte, né? Aí ela responde, sim, uma das minhas frases favoritas, estupro como exercício de formação de caráter. Então, também para a gente repensar, porque muitas vezes é automático, de senso comum, a gente pensar que toda mulher que sofreu uma violência sexual, um estupro, uma violência física vinda de um homem, a gente pensa nela como, se tornou mais forte. Olha só o discurso, olha só como ela fala sobre isso deixou ela mais forte. Só que nenhuma mulher precisa ficar mais forte através de um estupro. A gente não forma caráter através de uma violência. Então, é só mais uma bobagem, sabe? Que cai no senso comum, que as pessoas acabam exercitando sem perceber. Sabe? Sem perceber. Elas querem, tipo, falar assim, eu quero dar um jeito de falar para aquela mulher que agora que ela passou por isso, ela tá mais forte. A intenção não é ruim. Mas você entende como é problemática? Ela não é ruim, mas ela é problemática, porque faz reforçar que uma mulher que passou por situações assim é mais forte do que as que não passou. E então meio que joga numa normalização, né? Essa é mais forte, porque ela foi estuprada. Aqui tem uma parte, gente,
sobre quem sofreu violência sexual, estupro, violência física, abuso, pode ter gatilho, tá? O alerta. Um dos efeitos mais traumatizantes de ser estuprada era saber que havia apenas uma pessoa no mundo que sabia exatamente o que você tinha passado. E essa era o monstro que havia te atacado. O agressor, ele não entra em pânico. Ele está completamente no controle, porque o controle é o objetivo do estupro. Um passará o resto da vida tentando esquecer, enquanto o outro sentindo prazer com a lembrança. Pesado, hein? Essa frase, esse diálogo aqui, desse momento desse livro, fiquei impactada. Se ela for bonita demais, isso significa que ela enganou o cara. Se ela não é bonita o suficiente, está mentindo para chamar atenção. Se o estuprador é bonito, então ele não precisou forçar uma mulher a transar com ele. Isso aqui, gente, é o que mais está no senso comum, enraizado na cabeça das pessoas. Isso é o primeiro julgamento que muitos fazem. E quando eu falo muito, a gente está falando sobre homens e mulheres, porque aqui a autora coloca bastante explícito como as mulheres reproduzem essas coisas. E é justamente pra gente pensar sobre isso, sabe? O quanto a gente está reproduzindo involuntariamente o machismo. E como a gente está reproduzindo essa opressão masculina, como a gente está reproduzindo essa forma de abuso, né? Então, isso passa pela cabeça da maioria das pessoas. Se a mulher que é muito bonita fala que foi estuprada, a pessoa, principalmente os homens, vão achar que é impossível, que ela que deu bandeira demais. É que ela que se ofereceu de uma maneira muito bonita. Se ela for feia, né? Se a sociedade não julga ela uma pessoa atraente, é mentira. Porque com certeza ela quer chamar atenção, porque quem estupraria uma mulher feia? Agora, se o estuprador for bonito, então, sem chance. Porque nunca que um homem bonito ia precisar estuprar uma mulher. Mas aí que tá. O estupro nunca foi, nunca será sobre sexo. O estupro não é sobre relações íntimas, o estupro não é sobre desejo sexual. O estupro é sobre controle. Então, qualquer homem, né, qualquer mulher também, mas a gente está falando aqui no foco do livro, que é a 99% das vezes, a gente está falando como os homens necessitam de se sentir no controle, necessitam de poder, necessitam dominar. Os homens, principalmente homens que em algum contexto eles se sentem inferiorizados por outros homens, eles precisam despejar isso em alguém. Então eles querem controlar o corpo de alguém, e esse alguém normalmente são as mulheres. Então não é sobre sexo, é sobre dominação, é sobre poder, como forma de poder. Aí, gente, tem muitas coisas para se refletir nesse livro. Aqui tem uma fala de um policial. A gente tem, em certo momento, uma vítima depondo para um policial que ela foi vítima de estupro. E aí, o policial sai da cena, né, do interrogatório e vai conversar com a nossa investigadora, com a Faith, né, que é a nossa mulher investigadora aqui do caso. E ele, né, ela vê que ele teve um comportamento muito inadequado com a vítima, porque esse policial estava todo o tempo meio que culpando ela, sabe, descredibilizando a vítima. Aí, em um certo diálogo, o policial fala o seguinte pra Faith: sou um cara grande com uma arma no cinto. Se algo ruim acontecer com ela, ela ficaria aliviada ao me ver, pois sabe que isso significa que ela está segura. E aí a Faith só pensa que nunca tinha escutado, fazia muito tempo que ela não ouviu uma coisa tão idiota. Porque o policial, e isso acontece com muitos policiais em muitos casos. O policial, ele acha que uma mulher que acabou de ser abusada se sente segura na presença de um policial. Porque ele é um homem forte com uma arma. Gente, isso é totalmente o que a vítima tá temendo no momento, porque ela acabou de ser dominada por um homem mais forte que ela, muitas vezes que também estava armado, entendeu? E a submeteu, né? Então, assim, como que uma vítima de estupro vai se sentir bem vendo um policial
como forma de proteção. E isso é muito comum também. Vocês podem pegar e assistir documentário, assistir true crime, assistir casos. O que vocês mais veem são policiais. Nossa, dando entrevista de caso de crime, gente, no Discover, eu já ouvi essa frase milhões de vezes. De como os policiais vão dar os depoimentos e os policiais falam assim, poxa, mas eu não entendi porque ela não queria se abrir. Ela estava segura, eu sou um homem de farda, um homem armado. Como que ela não se sente segura? O cara não consegue entender que é justamente essa visão de poder que tá oprimindo ela, que foi o que acabou de acontecer com ela, sabe? É difícil essa visão, sabe? Muita gente não consegue ter essa percepção ainda. Aí a gente tem uma outra personagem, gente, só pra encerrar, caminhando agora pro final, porque eu também preciso ir pra aula. A gente tem uma outra personagem. Esse livro, ele vai falar muito sobre essas questões, né? Sobre essas questões de... vai acontecendo os casos, mas mais do que os casos, a gente vai tendo esses diálogos e a gente vai fazendo essas reflexões que eu acabei de passar aqui para vocês durante a leitura. Então, o livro não é só sobre descobrir quem está por trás daquilo, é sobre você entender as nuances que esses crimes possuem e como cada uma dessas pessoas envolvidas e cada uma dessas mulheres interagem com esse meio e as coisas que vão acontecendo ao redor. Então é um grande, assim, é um livro com bastante detalhes para quem tem essa percepção, sabe? Prestar atenção no entorno das coisas. É muito mais sobre isso do que sobre os casos em si acontecendo, sabe? A gente tem uma personagem nesse livro, gente, que ela é a personagem mais polêmica do livro e eu não posso falar muito sobre ela porque ela tá envolvida em plots, assim, então não dá pra falar sobre ela, mas só para vocês entenderem, ela é aquela personagem, sabe aquela mulher que fala que anda com os homens porque não suporta mulheres? Mas que, na verdade, as mulheres só não gostam dela porque ela é aquele tipo de mulher que que sacaneia outras mulheres. É aquele tipo de mulher que que faz coisas com outras mulheres para chamar a atenção dos homens. E aí, a gente também tem muito de reflexão sobre isso, chegando pro final do livro, de como algumas mulheres, elas são tão vítimas quanto outras, mas elas estão em outro lugar, sabe? E elas acabam se tornando opressoras, sabe? Elas acabam reproduzindo a opressão que elas recebem. Essa personagem, ela sofre um abuso horrível nesse livro. Várias e várias vezes esses abusos vão se repetindo. E ela repassa isso. Ela repassa isso, sabe? É isso que eu posso dizer. Então, ela é muito complexa, porque você consegue entender, mas é difícil de aceitar. Porque o que ela faz é redistribuir o que ela recebe. E sempre é por questão de tentar se autoafirmar. Então, ela é tão humilhada que ela precisa fazer coisas para que o homem olhe para ela e a ache aceitável, sabe? E ela luta muito com a questão da idade no livro também. E aqui tem uma fala dela, por exemplo: não importa quantas refeições eu pule, o quanto eu me exercite, ou quantas agulhas espetem o meu rosto, não posso competir com a juventude, o jogo não é justo. Lembra que eu falei sobre a questão do envelhecimento esses dias, quando a gente estava falando no 90 dias para casar, da questão do envelhecimento, e como a gente também não pode ter esse olhar maldoso sobre a mulher que tenta de todas as formas parecer mais jovem porque ela sente que ela precisa dessa aceitação, né? Aqui a gente tem uma personagem muito complexa sobre isso, sobre as coisas que ela é capaz de fazer para ser aceita, porque na verdade ela só busca o tempo todo ser aceita pela sociedade, ser aceita pelo companheiro dela, ser aceita
perfeita nos meios onde ela transita, porque eles são pessoas ricas, né? Os vilões desse livro são pessoas ricas, né? Então, assim, ela é uma personagem bem complexa e que dá sentimentos muito contraditórios na gente, sabe? Sim, e eu gostei disso, porque me fez pensar muito sobre isso, sabe? E aqui, obviamente, a gente, sabe, não vai ter muitas nuances felizes, sabe? É tudo sobre a violência contra a mulher de todas as formas, também sobre essa forma de idade, sobre essa forma de aparência. E aí, no final, deixo para vocês uma frase aqui, que a autora coloca também. Sempre a mulher ruim é a mais celebrada. Vocês já pararam para ver como a mídia dá ibope, assim, tipo, a mídia fala sobre uma vítima, mas vocês já viram quando a vilã aparece? Quando alguém descobre que era um homem, que era uma mulher, quer dizer, e não um homem, a pessoa malvada? Vocês já pararam para ver como que a mídia... Aqueles casos de mãe que mata os filhos. A gente vê, sei lá, todos os dias, 200 homens por semana no noticiário que cometeram feminicídio. E a gente só vê. Aí, de repente, uma mulher matou os filhos. E a gente vai ficar lembrando dessa história pro resto da vida. Igual a Nardone, né? A Nardone, como chama? A dos pais lá. A Richthofen. A gente nunca esquece, porque a mídia não deixa a gente esquecer. Porque as mulheres malvadas, sabe? Elas são celebradas. Elas são sempre mas também tem mulheres. Por mais que seja 1%, elas são sempre lembradas. Elas são sempre celebradas. E as mulheres, as vítimas, as mulheres boazinhas, elas são esquecidas. Né? A Matsunaga. E como, tipo, a mídia nunca coloca o que levou essas mulheres a esse ponto. O que normalmente está sempre relacionado com o patriarcado. Sabe? O que levou essas mulheres a esse ponto é totalmente diferente do que levou homens ao ponto do feminicídio. É sempre, gente, vocês podem pegar, assim, exceto pouquíssimos casos, a maioria dos casos onde tem uma mulher que se torna uma psicopata, essa mulher teve motivos para isso que não justificam, mas são emocionalmente, psicologicamente motivadores, não são justificativas, mas são impulsos, que são diferentes dos impulsos que um homem tem para cometer um crime, que é sobre dominação, né? Então, esse livro vai dialogar com isso, sabe? Vai fazer esses vários diálogos sobre isso. E, pra finalizando assim, o restinho, gostei também que a autora não fala quase nada sobre questão de classe, né? Sobre questão de pobres e periferia e tal, mas ela põe umas entrelinhas, assim, que eu achei bem interessante, que eu gosto de caçar entrelinhas para saber quem que são as autoras, né? Como elas se comportam, quem são elas, né, para quando elas estão escrevendo. E aí eu peguei 2 trechos que eu achei legal ela ter colocado, eles não têm nenhuma relevância, mas eles estão lá, ó. Um deles é: como em todas as cidades do mundo, a população negra e pobre havia sido afastada, sendo substituída por uma elite branca e rica. Ela faz essa descrição do local onde eles vivem. Então, assim, não tem importância e relevância para a história, mas olha como ela faz essa observação, que ela dá pra ver que ela tem uma consciência, sabe? E depois ela fala assim também, ó. Já vi casas, imóveis, ela tá falando aqui sobre mandado de busca e apreensão, tá? Já vi casas e imóveis serem estripadas por causa de mandados e busca de apreensão por um saquinho de maconha. A Constituição é ótima se você tiver dinheiro para pagar. Então, assim, lembra que eles estão investigando pessoas ricas? Então, é relacionado a isso. Então, assim, não tem relevância, mas mostra que a autora se preocupa com essas coisas a ponto de citar elas. E eu fico atenta a essas coisas porque eu gosto de saber quem eu tô lendo, sabe? Então, achei legal ela ter essa noção. Pode ser que outros livros que abordem outros, né, temas, ela traga mais coisas relacionadas à classe, a luta de classe, alguma coisa assim. Mas é isso, gente. Esse é meu feedback sobre o livro. Eu achei uma leitura muito legal. Eu gostei. Legal, né? Só tem assim, um pouco de gatilho. Eu achei um livro bastante
pertinente no que ele quis passar, assim, sabe? Foi um entretenimento, eu fiquei curiosa pra descobrir quem que era. No final, eu acertei, mais ou menos. Não, teve um plot. Eu acertei uma parte, eu errei outra parte. Então, eu gosto muito de me desafiar a descobrir quem é a pessoa. E eu acertei em partes e errei em partes. Me entreteve, eu fiquei bastante curiosa para ler, para continuar lendo, para terminar. E para mim foi uma leitura de entretenimento muito legal, porque fez eu pensar muito sobre coisas. E para mim, entretenimento tem que estar me trazendo alguma coisa também, porque faz parte do que eu gosto de ler. E eu fiz bastante reflexões sobre essa questão da mulher e dessa reprodução do machismo da mulher, sabe? E principalmente sobre a vítima ideal. Eu gostei muito de me pegar pensando sobre vítimas ideais. E quantas vezes eu já me senti descredibilizada quando contei coisas que aconteceram comigo de uma forma tranquila e as pessoas acharem que não tinha veracidade no que eu tava falando, porque como assim? Ela passou por isso e não se engatilha com isso? Porque, né, não existe vítima ideal. Vítima ideal é vocês que colocam, sabe? São as pessoas que pintam uma vítima ideal. Cada um vai sentir de uma forma e cada um vai usar aquilo de uma forma. Gostaram? Se vocês forem comprar, usem os meus links, o meu cupomzinho ali em cima e marquem a editora, falem que vocês viram aqui eu lendo e que vocês gostaram das reflexões. Tá bom, gente?